Quem diria, quem diria? A política de El Salvador, eu vou falar, El Salvador, um paizinho desse tamanho, tá influenciando Donald Trump na sua campanha para presidente. Não é só no Brasil, não é só no Equador que a gente vem vendo os ecos da luta do Bukele contra o crime organizado. Os principais países do mundo estão vendo que adotar uma linha muito dura de enfrentamento traz resultados, tanto políticos quanto eleitorais. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, fica a dica pra vocês. Entre no Clube MBL, tá? Que todo mundo que tem no Clube vai receber a edição do mês da Valete. E a edição desse aqui é essa, maravilhosa, 1 ano de governo Lula. A gente faz aqui um balanço de como foi o governo do homem, o governo do velho, tá? Todo mundo sabe as crises que eles vêm passando, a relação com o Júlio, a falta de imaginação do PT. Quer entender os problemas do PT pra poder enfrentá-lo? Entra no Clube MBL. E nesse link que você tá vendo aqui, que é o VC no Clube, nós ajudamos você mesmo se você tem problema no cartão. Então clica aí, te aguardo. Pois bem, dá uma olhada nessa declaração do senhor Donald Trump. I'm also going to indemnify all police officers and law enforcement officers throughout the United States to protect them from being destroyed by the radical left for taking strong action on crime. We're going to stop crime in our country. And we will take over the horribly run capital of our nation. Horribly run. We have a capital that we all love. Right now it's a rat-infested, graffiti-infested shithole. It's horrible. O Trump tá falando aqui em alguns temas. Segurança pública, mudar de vez o Departamento de Justiça nos Estados Unidos, tá? E enfrentar crime comum com uma linha um tanto quanto agressiva. Percebam, esse nunca foi um discurso muito presente no debate público nos Estados Unidos. Primeiro porque a política de enfrentamento ao crime lá, ela é inclusive municipalizada, tá? Você tem delegacias municipais, você tem delegacias de polícia estaduais, você tem dos condados, você tem os federais também, ou seja, há uma multiplicidade dentro de uma dada hierarquia de agentes policiais e de investigação e punição, obviamente, para enfrentamento do crime. Mas esse assunto está sendo federalizado, por quê? Por conta da imigração desenfreada que vai acontecer nos Estados Unidos, o crime começou a ficar mais presente na vida das pessoas. A capital federal, Washington, ela vem sendo alvo de muitos crimes e o Donald Trump vem tratando desses temas, porque, de fato, ali, aquela região, que é uma região historicamente democrática, isso tá bombando. Então, vejam, percebam que isso aqui é um tema muito interessante. A inspiração de discurso, que é o enfrentamento duro, férreo, sem dó, com relação ao crime, afeta inclusive a política dos Estados Unidos. A gente sabe, eu mesmo acompanho, que influenciadores dentro do universo norte-americano, da direita de lá, já falam do Bukele há certo tempo. Há uma frustração geral dentro da direita americana de que o Trump falou muito e disse que ia fazer, e era o muro isso, aquilo, mas não entregou. O Trump realmente, ele foi um cara muito boquirroto, meio brincalhão, mas as grandes promessas de campanha dele na prática não aconteceram. Ele diminuiu a imigração, ele não parou a imigração. Ele falou de China, 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 China e queria reindustrializar os Estados Unidos, mas de fato essa reindustrialização não aconteceu. No fim do dia, o Donald Trump, ele tá tendo que fazer uma espécie de reencontro nessa segunda chance que ele tem de ser presidente dos Estados Unidos com o governo dele e as falhas e com coisas muito reais que estão acontecendo. E de fato, ninguém há de negar que o que o Bukele conseguiu em El Salvador é impressionante. Ele reduziu os números de criminalidade ali no país para níveis, vamos dizer assim, de países desenvolvidos em pouco tempo. Aplicando uma coisa que todo mundo deveria saber, mas em tempos de Open Society Foundation não é normal, que é a ideia de lei e ordem. Lei e ordem muito dura. Enfrentamento de gangues e quadrilhas, tal qual uma guerra. União do governo com o executivo, com o legislativo, o judiciário no caso, formando uma coalizão para prender, julgar, mandar a galera pra cadeia, construir as cadeias, enfrentar o crime na ponta, destruição inclusive do aparato ideológico de justificativa do crime, como eles destroem as lápides dos vagabundos. No fim do dia, o modelo do Bukele funcionou tão bem e funcionou num país que é pobre, a gente tem que lembrar que El Salvador é um país pobre, que todo mundo, até dos países ricos, falou: uma hora, será que nós não estamos sendo apenas ridículos? E é verdade, estão. Nos Estados Unidos, por conta do Black Lives Matter, que criou-se uma campanha que diz que as polícias são racistas e que abordagens policiais são necessariamente racistas. Eu não estou aqui dizendo que não há racismo em certas abordagens policiais. A questão é que para eles todas as abordagens se tornaram racistas e aí iniciou-se uma campanha para retirar o dinheiro das polícias, que é a campanha Defund Police, que é o seguinte: tire o financiamento das polícias, pare com as polícias. E aí você começou a ter em vários lugares caos total e completo.
políticas similares de leniência com crime, como por exemplo, você tem um limite de roubo que uma pessoa pode fazer numa loja. Então uma pessoa pode entrar numa loja e rouba uma TV, rouba um produto de limpeza, rouba comida. Começaram a se espalhar nos estados democratas e o crime aumentou pra caramba. E os Estados Unidos estão vendo isso. Os Estados Unidos estão tendo problemas de terceiro mundo, sendo eles um país de primeiro mundo, sendo eles, vamos dizer assim, a grande metrópole do mundo. E obviamente que o eleitor está percebendo isso, e obviamente está tendo uma migração de eleitores democratas para republicanos buscando segurança. É natural, as pessoas começam a buscar a ordem. Mesmo a gente falando de gente que pertence ao universo woke. Há uma migração, inclusive física, de moradores de estados democratas para estados republicanos, procurando, acima de tudo, segurança. Então, a lógica desse enfrentamento está se espalhando. O que está acontecendo no Equador, que está basicamente imitando o Bukele, contratando inclusive a mesma empresa que fez os presídios de El Salvador para fazer presídio lá, vai na mesma linha. Na Argentina, ainda não vimos muita coisa tocante a isso, mas o Milei já começou a tirar líderes de gangues, muda de um presídio para cá, muda para outro presídio ali, numa linha também de linha dura em enfrentamento, de não ter dó com relação a criminosos. E o Brasil? O Brasil poderia ter feito isso. A gente teve um cara ligado à segurança pública sendo presidente entre os anos de 2019 e 2022. Foi o Jair Bolsonaro. E eu não tô aqui pra implicar com o Bolsonaro. Os números de homicídios até caíram. Se tem uma área que o governo Bolsonaro não foi ruim, foi essa. A questão é que as expectativas com relação ao Bolsonaro sobre isso eram muito altas. E o tráfico não diminuiu de tamanho nesse período. O tráfico aumentou as operações deles. A invasão das grandes facções que estavam no Rio de Janeiro e em São Paulo pro Nordeste, ela se deu agora ao longo dos últimos anos. E agora, com um governo que é, no mínimo, leniente, para não falar mais, com o crime organizado, isso espalhou de vez. Modalidades novas de crime, especialmente ligadas a pessoas disfarçadas de entregadores para roubar celular, uma indústria inteira ligada ao roubo de celular, que redunda também em homicídios, surgiu no Brasil. Facções ganhando muito dinheiro com rappers e cantores, vamos dizer, tecendo loas às lideranças do tráfico. Estão todos rodando aí o Brasil e isso está normalizado. Obviamente que nas próximas eleições, tal qual está acontecendo nos Estados Unidos, vai ter alguém que vai falar sobre segurança pública nesses termos. Só que aqui nós temos um agravante. O grupo político que realmente administra o Brasil envolve o judiciário. E existe coisa mais leniente com o crime do que o judiciário brasileiro? Ora, eu poderia falar desse caso que vocês estão vendo aí na tela, dessa juíza que ficou tratando, só faltou mandar alguém fazer massagem pra vítima do sistema aí, que estava na audiência de custódia. No Brasil as coisas são invertidas. No Brasil te tratam mal se você é um cara que paga imposto corretamente e te tratam bem se você for bandido vagabundo. Então, vai surgir alguém, mas a efetividade vai depender de muito mais do que apenas discurso. O caso brasileiro é tão grave que se o Bukele surgisse aqui, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Isso é possível nos Estados Unidos, foi possível no Equador, mas por enquanto não é possível no Brasil. Isso dá o tom de quão profundo precisa ser nosso projeto e nosso trabalho e o quão difícil é, para quem é meramente fanfarrão, falar que vai enfrentar o crime. No fim, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer nos outros países, mas lei e ordem começou a entrar em moda. Espero que essa moda chegue por aqui. Antes de terminar, só peço pra vocês, tá vendo esse link aqui também? Entre no nosso Zap, vamos trocar ideia lá, tem conteúdos exclusivos no WhatsApp nosso, e é uma forma também de você receber nossos conteúdos. Valeu, galera, fomos.